Este é o principal motivo pelo qual você tem surpresas na hora de contratar. Você não sabe o que está procurando. Você não sabe. E aí você fica tentando adaptar. Aquilo que você está vendo, você começa a querer adaptar à sua empresa. Ah, eu ia contratar a recepcionista, mas olha, ela é dourada, né? Ela também sabe fazer vendas. Ah, eu acho que eu vou pôr ela para fazer vendas e também para fazer a recepção. E aí você começa a adaptar a vaga para algo que você não tinha pensado para aquela pessoa. Então, a empresa é que vai tentando se adaptar e tentando adivinhar o que vai ser melhor. E de repente, sem conhecer, sem saber o conteúdo, bate o olho e fala: Ah, eu quero o da caixinha. Não, eu quero o dourado. E não sabe, não avalia, não lê as letrinhas pequenas. E de repente, quando vai ler as letrinhas, 50% de cacau. Será que eu quero 50% de cacau? Dono de empresa, quando você vai contratar, você precisa ler o que não está escrito no currículo. Você tem que pedir o conteúdo da carteira digital dele, sim. Sim, uma coisa é ele mandar o currículo, outra coisa é ele pegar a carteira digital que está lá no celular dele e encaminhar dados. E pede para encaminhar todos os dados. E na hora da entrevista ele vai trazer a carteira, sim. Carmen, mas para que isso? Ninguém vai trazer a carteira. Então nem venha para a entrevista. Carmen, mas isso é invasão. Invasão é você contratar uma pessoa que escreve uma coisa no currículo e que tem outra completamente diferente na carteira. Isso é invasão. Isso é invasão. Carmen, mas isso não acontece. Faz 30 anos que eu contrato pessoas. Nós estávamos contratando uma vez, há muitos anos atrás, para uma grande multinacional alemã, e essa pessoa tinha trabalhado em outra grande multinacional alemã. Ela tinha um cargo de compradora. Há muitos anos atrás, ela já ganhava 5.000 por mês. Esse rapaz escreveu que ele era formado em administração. E nós pedimos os documentos, pedimos lá o histórico da faculdade e ele mandou. Então, sabe o que aconteceu? Em todas as matérias, ele tinha cursado aquelas matérias no ano de 92, 93, 94. E sabe qual era a data do histórico embaixo? 86. Hã? Como ele primeiro teve a data da emissão do documento para depois ter cursado as disciplinas? Entendem? Nós confrontamos e era mentira. E quando nós chamamos a pessoa para falar, sabe o que ela disse? Eu não acredito que a universidade errou. Pois é, a universidade errou. E então ela trouxe o diploma dela, uma cópia, também falsificada. A gente entrou em contato com a universidade. Essa pessoa nunca passou pela universidade. Dono de empresa, infelizmente, as pessoas querem deixar o seu currículo mais bonito do que ele é de fato. E se você não parar para olhar o currículo, se você não parar para olhar o que não está escrito, se você não parar para comparar com a carteira de trabalho, todos os empregos até 2019, eles estão na carteira física, né, de papel. Mas de 2019 para cá, todos os empregos eles estão na carteira digital. E alguns estados já estão com todos os empregos na carteira digital, tanto os antigos quanto os atuais, todos eles já estão. E você precisa confrontar. O currículo precisa ser confrontado. É importante você saber quem é esta pessoa. É importante você, na entrevista, perguntar da família dessa pessoa. Carmen, mas para quê? Para saber. É importante você saber da vida familiar, é importante você saber quem é esta pessoa dentro da casa dela. É super importante. O que os irmãos dela fizeram, o que os pais são profissionalmente falando, né? Porque se uma pessoa é filha de médicos, advogados, engenheiros e ela não terminou nem o ensino médio, estranho, né?
Agora, se uma pessoa é filha de operador de máquina, de pessoas simples que trabalham na operação, na produção, como doméstica, e essa pessoa terminou o ensino médio, uau, é diferente. Ou se essa pessoa fez uma faculdade, uau, uau, né? É bem diferente. Por quê? Porque ela avançou muito mais na sua vida e na sua carreira do que a outra que voltou para trás em relação a toda a família. Dono de empresa, você precisa perceber todos os detalhes da entrevista. Na vida familiar tem muitas informações, como as letrinhas, né? As letrinhas menores, porque ó, a gente não encontra muita informação na embalagem. E quando encontra, olha aqui, são bem pequenas. E não dá para você escolher o candidato porque ele está lá brilhando, né? Você precisa escolher o candidato muito mais do que pela embalagem, mas pelo conteúdo. E o conteúdo você vai conseguir conversando com ele, entrevistando, lendo essas letrinhas miúdas, sabendo quem é esta pessoa. Isso é muito importante, é muito importante. E então, você vai passar para a formação escolar. O que essa pessoa estudou? Ah, nunca estudou nada. É uma pessoa que vai fazer sua empresa crescer? Será? Ah, mas o que essa pessoa estudou? O que essa pessoa estudou tem muito significado. De repente, ela só fez aqueles cursos que a empresa obrigou ela a fazer. Tudo bem. De repente, ela colocou dinheiro do bolso dela porque ela quer crescer, ela quer aprender. Uau, é diferente? Quando você vai fazer uma entrevista, é fundamental que você pergunte o que a pessoa fazia, para que ela fazia, qual era a importância daquilo, para que você saiba exatamente se você está trazendo uma pessoa mais curiosa, com mais profundidade, ou uma pessoa mais superficial. É importante que você pergunte o que ele achava da empresa, porque ele vai te contar o que ele achava do chefe dele, o que ele achava dos colegas de trabalho, por que ele saiu, quais as críticas que ele fazia da empresa. E você vai perceber se você está diante de uma pessoa mais superficial, do tipo, ah, aquela empresa era muito ruim porque o almoço era ruim, ou se você está diante de uma pessoa muito mais profunda do que isso, que caso tenha uma crítica a ser feita, que seja uma crítica verdadeira. Eu trabalhei na empresa tantos anos e eu não consegui uma promoção, embora eu tenha feito curso disso, curso daquilo outro, já estava cuidando do setor, mas eles não mudaram a minha carteira, eu resolvi sair, por exemplo. Mas vá em busca da profundidade, vá em busca de conhecer essa pessoa. Então, eu sempre gosto de, na entrevista, conhecer a vida familiar, conhecer a formação escolar, os cursos que ela fez e conhecer também qual foi a experiência profissional que ela teve, como ela fazia as coisas. Você vai perceber pelos detalhes. E a pergunta que para mim é decisiva é quando eu pergunto para ela me dizer quais foram os momentos mais difíceis que ela passou na empresa e como é que ela resolveu, como é que ela saiu deles. Você logo vai perceber se a pessoa está falando coisas superficiais, que nem foi nada com ela, ou se ela está falando coisas profundas, né? De repente, a pessoa está falando, ah, o momento mais difícil foi uma greve que os empregados fizeram e eu trabalhava no RH. Ah, ok. Mas aí você pergunta, o que foi que você fez? Ah, eu fiz a ata da reunião. Ou seja, ele não tem aquela experiência que ele quis fazer você acreditar que ele tinha, né? Então, você precisa ficar atento às respostas que as pessoas vão trazer para você. Isso é fundamental. Dono de empresa, para de chegar na frente do candidato e ficar falando, 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 falando. Você quer o quê? Um presente do Dia das Mães?
Quem fala é mãe, dono de empresa. Quem fala é mãe. Você, dono de empresa, precisa fazer perguntas para conhecer o candidato. Não adianta você chegar lá e falar, ai, porque aqui a gente precisa de pessoas com iniciativa, comunicativo. Tem gente que até escreve no anúncio. Precisamos de pessoas honestas, com iniciativa, comunicativas, educadas, gentis. Você escreve isso no anúncio, a pessoa chega para fazer entrevista, senta na tua frente, você fala, como você é? Ah, eu sou educada, comunicativa, gentil. Ela vai falar tudo que está no seu anúncio. Claro. Não adianta você perguntar para a pessoa, você sabe Excel? Você tem que falar para a pessoa, vamos sentar e montar uma planilha de Excel, então? E põe ela na frente do computador. Carmen, mas você disse que não pode fazer teste. Não pode ficar um dia todo, uma semana. Agora, fazer 1 hora de teste é completamente pertinente. Dono de empresa, deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe aquelas praias lotadas, aquele calor insuportável e aquela praia lotada de gente? E você foi para a praia com seu netinho, com seu filhinho, com aquela criança mais amada. E essa criança sumiu no meio da multidão. Você faz o quê, dono de empresa? Olha de um lado, olha do outro e fala: não achei. E volta para casa? Ah, não achei, tem muita gente. Não, você fica até achar aquela criança. E é assim que você precisa encontrar pessoas. Você faz cartazes, coloca cartazes, põe cartazes, colégio técnico, faculdade, põe cartazes, colégio normal, vai lá no Senai, vai lá no Senac, coloca cartazes, vai na igreja, tem igreja com 5.000 pessoas num culto, 5.000 pessoas às vezes é o tamanho de uma cidade, coloca cartazes, coloca no Facebook, coloca no onde tiver que divulgar, onde você acha que vai encontrar gente. Dependendo da vaga, põe no LinkedIn. Ah, estou procurando pessoas na área rural. Põe na rádio. Põe na rádio. Onde é que a pessoa que você está procurando está? Você tem que pensar. Mas não, o dono de empresa fala: ah, não achei. Contratar esse mesmo, né? Não acho gente boa. E agora? O que que eu faço? Né? O empresário, ele age, ele atua, ele faz acontecer. Se fosse fácil ser empresário, todo mundo seria. Todo mundo seria. Quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que precisa. Você tem que achar gente boa? Vai achar. Se você tem que fazer uma entrevista, tem que fazer 2, tem que fazer 3, vai fazer quantas forem necessárias. Dono de empresas tem que parar de perguntar: ah, você sabe Excel? Sei. Não, senta aqui e faz. Ah, você tem experiência em vendas? Tenho. Ok, então me vende essa caixa aqui. Tem aqui uma caixa, me venda essa caixa. Às vezes a pessoa não sabe nem falar, não sabe nem falar. E ela não consegue vender, não consegue improvisar, não consegue, entendeu? E aí você já vai reprovando. E aí você já vai reprovando. Pessoal, não está fácil encontrar gente boa. Dono de empresa, aproveite, ó, já curte aqui meu canal, porque todos os dias eu estou aqui para ajudar você a dobrar seu lucro e ter tempo livre. Eu já ajudei milhares de empresários e eu posso ajudar você também.